Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu estou nesses dias falando sobre oração e dei o título Meu Wi-Fi nunca falhou. A oração não falha, por mais que não tenhamos essa compreensão por causa da lista de pedidos que fazemos e queremos que tudo aconteça do meu jeito, na minha hora, no meu tempo. A oração não falha. Disse na primeira gota que Deus sempre ouve a nossa oração. Ele responde a nossa oração. Geralmente ele responde com sim, com não ou com espere. A oração precisa passar pelo teste do tempo, pela prova do tempo, pela cadeira do tempo, pelo divã do tempo, pela parceria com o tempo. A oração precisa forjar em nós uma capacidade de olhar para o alto. O Salmo 121 é uma poesia espiritual. Ele diz: eleva os meus olhos para o monte, para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Portanto, a oração é uma harmonização entre a minha vontade e a vontade de Deus. É um alinhamento entre esses polos, esses extremos. De um lado estou eu com as minhas petições, com as minhas necessidades, com os meus desejos, com as minhas lutas, com as minhas labutas, com as minhas dificuldades, com os meus sonhos, com as minhas frustrações. Há momentos em que passamos, na sociedade, damos sorriso a todo mundo. Há uma parceria de alegria, um olhar que demonstra que está tudo bem, mas lá no fundo do nosso coração estamos passando talvez, quem sabe, o pior momento da vida. Então, eu acredito no poder da oração, eu acredito na eficácia da oração e quero encorajar você, quero encorajar do fundo do meu coração você a que haja no seu coração também uma crença na oração, que você tenha necessidade, hábito, a desenvolver momentos de oração com Deus. Quando nós estamos desconectados com a oração, nós ficamos meio que vulneráveis às lutas e às labutas da vida. Eu quero contar uma experiência que aconteceu há muitos anos atrás com uma amiga da minha cidade natal, uma irmã em Cristo que ela é médica. Certa feita, alguns bandidos entraram na casa dela. E esses bandidos entraram dispostos a roubar, a fazer tudo. E enquanto eles faziam uma espécie de saque naquela casa e ameaçavam matar, ela ficava em profundo estado de oração. E teve um momento, não é aconselhável isso, mas teve um momento que ela estava em tamanha sintonia com Deus, que aquele moço começou a pedir algumas coisas que eles não tinham em casa. E como é um casal médico, eles queriam a todo custo que desse um cofre, alguma coisa, e eles não tinham aquilo que eles estavam pedindo. E aquele moço colocou a arma na cabeça dela e disse: se você não me entregar, eu vou atirar e vou matar. Ela disse: eu não tenho. Você pode até atirar, mas eu tenho um Deus que essa bala só sai e que você só me mata se for da vontade de Deus. Isso não é recomendável. Mas a pessoa estava num profundo estado de sintonia, harmonia com Deus. A oração era algo tão profundo que ela se tornou uma só em Deus. E naquele momento, aquela atitude que não devemos fazer, mas direcionada por Deus, ela falou aquilo e aquele bandido baixou a arma, porque a oração pode muito em seus efeitos. A oração, como eu já disse, é uma conversa íntima com Deus. É como ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta. É no nosso quarto que colocamos a nossa meia, que não está tão cheirosa assim. É no nosso quarto que às vezes a gaveta está um pouco por arrumar. É no nosso quarto que as peças íntimas estão expostas. É no nosso quarto que às vezes os livros estão envoltos de um lado para o outro. O nosso quarto é o lugar da intimidade. Então, eu não creio de forma nenhuma, mas nenhuma mesmo, que uma pessoa que ora não melhora. Todos nós que oramos, melhoramos como pessoa. Se você quer experimentar uma melhora na sua vida, comece a orar. Fala: Deus, eu nem sei o que eu preciso, nem sei o que eu estou pedindo, mas eu quero conversar com o Senhor. E todas as pessoas que conversam com Deus saem melhores. Então, acredite no que eu estou te dizendo. Você pode ter parceiros de oração, pode ter pessoas que te ajudam em oração, mas não existe ninguém que seja tão
que diga a você assim: olha, eu vou te conduzir porque eu tenho mais acesso a Deus do que você. Não existe isso. Deus é acessível a todas as pessoas. O que existe são pessoas que se consagram um pouco mais, que oram um pouco mais e podem te ajudar. Mas não caia na chantagem de ninguém que diga que você tem que pagar alguma coisa, que você tem que dar alguma coisa, porque essa pessoa precisa que você pague para te levar até Deus. Não, graças a Deus, não. Você tem acesso livre a Deus. Eu quero encorajar você, mais uma vez digo, a buscar a Deus com tamanha intensidade que você entenda o tempo de Deus. Nós precisamos entender o tempo de Deus na oração. Imagine se o tempo de Deus na sua vida for o tempo da colheita. Não adianta você ficar preocupado com as sementes. Já é o tempo da colheita. Imagine se você estiver querendo muito a colheita, mas é o tempo da semente. Então, volte o seu coração para o entendimento do tempo. É do tempo de Deus. A oração ela pode ter os seguintes elementos. Na oração você pode louvar a Deus. Louvar a Deus é elogiar a Deus. Você pode na oração adorar a Deus. É como se você estivesse entrando num estágio onde você começa a glorificar a Deus, a lembrar de quem é Deus. Numa oração você pode ter ação, atitude de graças. Você pode começar orando: Deus, obrigado pela minha visão. Obrigado pela minha família. Obrigado por poder ouvir. Obrigado pelos meus rins. Você pode começar a ter atitude de ação de graça. Obrigado pelo que o Senhor é na minha vida. Obrigado pela salvação do Senhor. Depois, numa oração, você pode ter petições. Uma mãe pode pedir pelo seu filho. Um filho pode pedir pela sua mãe. Você pode pedir pelos seus vizinhos. Você pode pedir pelos colegas de trabalho que às vezes te trazem desconfortos. Você pode pedir. E você pode também interceder. Lembrar de uma filha que mora longe, lembrar de um filho que está nas drogas, lembrar de sentimentos que já foram do seu coração e que não conseguem retornar, lembrar que o seu coração às vezes está rancoroso, lembrar de muitas coisas na intercessão. Então nós precisamos harmonizar, alinhar o meu coração ao coração de Deus. E Deus quer nos ensinar coisas grandes e muitas vezes Deus diz não a algumas das nossas orações para nos ensinar algo. Portanto, olha que texto profundo, na primeira carta de João, capítulo 5, eu vou ler do 13 ao 15, que diz assim: E estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então o que eu preciso mesmo é entender que a confiança que nós temos nele tem que ser tão profunda que eu diga assim: tudo que eu pedir, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Porque é da vontade de Deus. Só não acontecerá se não for da vontade de Deus, porque não há força que supere a onipotência de Deus. Não há conhecimento que supere a onisciência de Deus. E não há capacidade elástica ou de estar em vários lugares ao mesmo tempo, como a onipresença de Deus. Deus é um Deus presciente. Ele conhece as coisas antes de acontecerem. Então Deus está preparado para fazer aquilo que está no coração dele sobre a sua vida. Pai, essa é a nossa oração. Derrama a tua graça, nos ensina a orar, intercede por nós, abençoa essa pessoa que escuta a gota, Pai. Derrama o teu bálsamo nesse coração, enxuga essas lágrimas e cria estratégias divinas para que essa pessoa se volte mais para Deus, em nome de Jesus. Amém.